Oi, gente, eu me chamo Jamile, eu estou cursando o segundo semestre de Letras na Faculdade São Judas, na unidade MOC no período noturno. Estou participando de um projeto de estágio da professora coordenadora Cíntia Pichini. E hoje eu irei falar com vocês sobre orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. Para iniciarmos essa aula, precisamos entender o que são orações subordinadas adjetivas. Bom, orações subordinadas adjetivas são aquelas que se encaixam na oração principal, exercendo assim o papel de adjunta de nominal em relação à oração principal. Ou seja, essa oração se equivale a uma função adjetiva. A primeira coisa que precisamos ter em mente quando estamos falando de orações subordinadas é que temos um período composto, ou seja, o período simples é aquele período que tem uma oração, único verbo ou locução verbal. E o período composto é aquele que tem mais de uma oração ou mais de um verbo. Dito isso, para saber identificar o que é uma oração subordinada adjetiva, precisamos saber o que é adjetivo. Os adjetivos são uma classe de palavras que dão características a um substantivo. Trouxe exemplos para uma breve explicação de adjetivo, oração e pronomes relativos. Nós vamos começar com os adjetivos. Adoro pessoas sorridentes. Aquela era uma tarefa interminável. Podemos perceber que sorridentes é uma característica das pessoas. Então, é o adjetivo que caracteriza o substantivo pessoas. Já o interminável é o adjetivo que caracteriza o substantivo tarefa. Ou seja, interminável é uma característica da tarefa a qual estou falando. Agora nós iremos falar sobre orações. Adoro pessoas que sorriem. Quando sabemos o conceito de oração e período simples e período composto, percebemos que nesse exemplo temos um período composto, porque temos duas orações, já que temos dois verbos. O verbo adorar, de adoro, e o sorrir, de sorriem. Dessa forma, a primeira oração é adoro pessoas e a segunda oração que sorriem, assim como no período de baixo. Aquela era uma tarefa que não terminava. Temos o verbo ser, de era, e o verbo terminar, de terminava. Com isso, conseguimos perceber que a diferença dos exemplos citados anteriormente em adjetivos para os exemplos de agora. E nesses de agora, são orações subordinadas adjetivas, pois têm o valor de um adjetivo. E elas servem para caracterizar um elemento da oração principal. Para identificarmos as orações subordinadas adjetivas, temos que ter o conhecimento de o que são pronomes relativos. Os pronomes relativos são palavras que substituem ou acompanham os nomes nas orações, tentando evitar repetições, articulando as duas orações, a principal e a oração subordinada adjetiva. Então, se a oração subordinada adjetiva for desenvolvida, ela vai começar com um pronome relativo. E os pronomes relativos são que, o qual, cujo, onde e quem. E eles podem vir no plural ou com gêneros diferentes, como os quais, as quais, a qual, cujos, cujas, cujas. Então, esses são os pronomes relativos. Retomando os conceitos e definições de orações subordinadas adjetivas. 1. Elas têm valor de adjetivo, ou seja, caracterizam um termo de oração principal. 2. Elas vêm introduzidas por pronomes relativos, quando estão desenvolvidas. 3. Os pronomes relativos articulam as orações principais e subordinada adjetiva, evitando muitas vezes a repetição de um termo. Como assim evitando a repetição de um termo? Vamos ver exemplos para que fique mais claro essa questão de pronome relativo para evitar a repetição de um termo. Veja. Você preparou o jantar. O jantar estava ótimo.
O jantar que você preparou estava ótimo. Ao invés de nós falarmos essas duas frases separadas, como no primeiro exemplo, nós optamos em não repetir a palavra jantar e colocar o pronome relativo que. Dessa forma, temos a oração principal, que é: o jantar estava ótimo, e a oração subordinada adjetiva, que você preparou, funcionando como um adjetivo, ou seja, uma característica para um termo da oração principal, que é o jantar. Dessa forma, eu estou falando do jantar e especificamente daquele jantar que você preparou. A mesma coisa acontece nesses próximos exemplos. Machado de Assis é um escritor. A obra de Machado de Assis é riquíssima. Machado de Assis é um escritor cuja obra é riquíssima. Na primeira frase, está repetindo Machado de Assis, o nome do escritor. E para evitarmos a repetição desse nome, utilizamos o pronome relativo. Já que nesse exemplo temos uma relação de posse, podemos colocar o pronome relativo cujo. Temos a relação de posse porque a obra riquíssima é do escritor Machado de Assis, ou seja, pertence a ele e, portanto, podemos usar o pronome relativo cuja para evitar a repetição do nome do autor. As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas, então só temos duas opções para classificação, onde possuem uma diferença de sentido que precisamos ficar bem atentos, senão podemos nos perder no entendimento e na diferenciação, se é explicativa ou se é restritiva. Aqui temos um exemplo de cada. Vou explicar os conceitos e depois dar uma dica para identificar mais rápido qual é uma e qual é outra. Nós vamos começar com a restritiva. Guilherme não é dos piores, mas também fica me fazendo um monte de perguntas. Veio me visitar no sábado passado e trouxe a garota francesa, que vai trabalhar no novo filme que está escrevendo. Temos duas orações subordinadas adjetivas e dois pronomes relativos, que. Por que elas são restritivas? Elas são restritivas porque elas restringem um termo ou o significado do termo. Como assim? Veio me visitar no sábado passado e trouxe a garota francesa, que vai trabalhar no novo filme que está escrevendo. Com isso, podemos entender que ele vai trazer a garota francesa e a garota francesa vai trabalhar no novo filme. E assim, eu provo para você que esse que é um pronome relativo que está substituindo a garota francesa. Ele está falando sobre qual garota? Sobre especificamente a garota francesa, aquela que vai trabalhar no novo filme. Ou seja, temos várias garotas francesas, mas ele fala apenas daquela que vai trabalhar no novo filme. Ele está restringindo o sentido da garota francesa. Dessa forma, falando apenas dela, de uma. Por isso, essa oração subordinada adjetiva, ela é restritiva. Ela limita o sentido de garota francesa para falar de apenas uma garota francesa, aquela do novo filme. Veja. E trouxe a garota francesa que vai trabalhar no novo filme que está escrevendo. O novo filme e ele está escrevendo, quem está escrevendo é o Guilherme. Então, o último que dessa oração também é um pronome relativo, que está substituindo a expressão novo filme. Por que é adjetiva restritiva também e não explicativa? Porque sobre todos os filmes, estamos falando apenas sobre o filme que o Guilherme está escrevendo.
Eu não estou falando de outros filmes, estou restringindo o sentido para apenas aquele filme que o Guilherme está escrevendo nesse momento em que o narrador está falando. Mas nós não podemos esquecer que poucas são as provas que pedem para os alunos classificarem a oração subordinada adjetiva. São de outras formas que geralmente aparecem essas questões sobre as orações subordinadas adjetivas. No geral, são exercícios de sentido, onde pedem para que esse aluno identifique a diferença de sentido entre uma adjetiva restritiva e uma adjetiva explicativa, justamente colocando ou tirando essa vírgula. Mas precisamos ficar atentos também nessa diferença de sentidos, porque às vezes estamos escrevendo um texto e colocamos a vírgula indevida em um determinado lugar de uma oração que seria restritiva. E por não identificarmos de forma correta, colocamos a vírgula tornando essa oração explicativa, mudando o sentido da frase, fazendo com que ela fique errada. Vou falar mais 2 exemplos para que fique claro essa questão de sentidos que acabei de citar. Com isso, agora nós iremos ver como diferenciar as restritivas e explicativas. As mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Podemos observar que não tem vírgula e, por conta disso, consequentemente, já podemos classificar como uma oração restritiva. Vamos ao exemplo de baixo. As mulheres, vírgula, que sofrem violência doméstica, vírgula, devem ser amparadas pela justiça. Quando colocamos a vírgula na oração subordinada adjetiva, essa oração ela passa a ser explicativa. Mas não é apenas isso que decoramos, que é importante. O sentido é mudado também e deve ser considerado. Se eu digo, como no primeiro exemplo, as mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça, eu estou dizendo que apenas as mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Ou seja, existem várias mulheres e existe um grupo de mulheres que sofrem violência doméstica. Se colocamos a vírgula para separar a oração, essa oração ela deixa de ser restritiva, dizendo que apenas um grupo de mulheres devem ser amparadas pela justiça, e ela passa a ser explicativa, mudando o sentido completamente da oração. Se eu falo, as mulheres, vírgula, que sofrem violência doméstica, vírgula, devem ser amparadas pela justiça, dessa forma eu estou dizendo que todas as mulheres sofrem violência doméstica e todas as mulheres devem ser amparadas pela justiça. Perceba que o erro dessa oração, se eu torno ou transformo em uma oração subordinada adjetiva explicativa, erramos por não ser toda mulher que sofre violência doméstica. Portanto, essa frase passa a ser uma mentira, se tornando uma frase inválida. E por isso, é tão importante não apenas decorar que a restritiva não tem vírgula e a explicativa tem vírgula. É preciso que você consiga entender o sentido dessas orações e entender o que elas querem dizer, entender o que é restringir o sentido e o que é explicar o sentido. E não apenas decorar quando tem e quando não tem vírgula, como a maioria gosta de fazer. Para finalizar, nós temos as orações subordinadas adjetivas reduzidas, onde elas podem ter o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Aqui eu trouxe 3 exemplos no modo reduzido, eu irei ler com vocês e irei mostrar como ficará no modo desenvolvido. Primeiro, vi a menina a chorar. O modo desenvolvido ficaria: vi a menina que chorava. Segundo, o artista, fumando nervosamente, ficou calado. A forma desenvolvida
O artista, que fumava nervosamente, ficou calado. Terceiro e último. Li 4 livros censurados pelo governo brasileiro. Ficaria na forma desenvolvida. Li 4 livros que foram censurados pelo governo brasileiro. E esse foi o meu vídeo referente a orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas. Obrigada pela atenção!